Bom, eu já posso dar as informações, Valdomiro, do Pode, formato? podemos começar. Bom, então, boa tarde a todos. A gente vai ter uma abertura oficial com o professor Valdomiro, né, antes de começar essa sessão aqui, que é a sessão número 1. Na ordem que está ali na programação, nós vamos dar 15 minutos para cada apresentador fazer a sua apresentação. A gente pede que todos, nesse momento, né, desliguem os microfones, a não ser, é claro, quem está apresentando, né, mas desliguem os microfones e, de preferência, também a câmera, para melhorar a conexão, né, a qualidade da conexão. E, se tiverem questões, por favor, façam pelo chat. Né? Então, perguntas eventualmente tenham que ser feitas sobre qualquer um das apresentações, façam no chat. Aí, terminada as sessões, a gente começa o debate, né? E aí vai ser conduzido pelo professor Valdomiro, né? Ele vai ser o mediador dessa mesa, e conforme forem aparecendo as perguntas, ele vai conduzindo, porque para não tumultuar. Né? Caso haja muitas perguntas, né? De repente tem 500 perguntas que não dá para responder, então a gente vai limitar a 3 minutos as respostas. Tá? Então, perguntas objetivas, perguntas que a gente possa realmente extrair informações daquilo que está sendo apresentado. Então, já são 14 horas, eu vou passar a palavra, então, para o professor Valdomiro, que vai, então, iniciar oficialmente as Cyberjornadas. Então, bem-vindos, ótimas jornadas, Cyberjornadas a todos nós. Boa tarde a todos, é um prazer tê-los aqui conosco. Estamos iniciando, então, agora as Cyberjornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos. Foi uma decisão que nós tomamos nesses tempos bicudos, como a gente fala. Nós poderíamos simplesmente desistir e não fazer nada, né? E teríamos justificativa para isso, mas nós achamos que precisávamos fazer alguma coisa. E que eu estava pensando sobre isso, quer dizer, a diferença entre estar amedrontado e estar acovardado, né? Estamos todos, logicamente, amedrontados com a pandemia e tomando cuidados, tomando todas as precauções para não cairmos, não sermos contaminados e não sofrermos com a pandemia. Mas nós não estamos acovardados, quer dizer, a vida continua, nós vamos continuar com os nossos interesses de pesquisa, nós vamos continuar pesquisando até que a vida se normalize novamente e a gente possa retomar as nossas atividades como fazíamos antes. Então, com esse espírito de persistência, com essa vontade de continuar, porque nós acreditamos naquilo que nós fazemos, porque nós acreditamos nas histórias em quadrinhos, porque nós acreditamos na academia e na força da pesquisa, que nós achamos que devíamos fazer as Cyberjornadas este ano. E é com muita satisfação que estamos aqui hoje, concretizando esse objetivo, né? Eu agradeço a todos por prestigiarem o nosso trabalho, agradeço especialmente a nossa comissão coordenadora e aqui especialmente o colega Nobu, que está partilhando comigo esse momento, e espero que todos tenhamos ótimas jornadas, né, nesses próximos 3 dias, que tudo corra bem. Eu tenho certeza que tudo dará certo, menos aquilo que dará errado, como sempre acontece nessas coisas, mas que agradeço ao trabalho, a presença de todos, e sigamos em frente. Então, podemos começar. Eu declaro oficialmente abertas as Cyberjornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos, e vamos, então, começar com as apresentações. Temos hoje as apresentações, agora, nessa primeira sessão, das 14 horas, 5 apresentações. Eu sou o Messias, o Ser Mito em Charges, pela Isabela Rodrigues Vieira. Os Discursos Fraternos na Tirinha sobre a Amizade, de Cascão e Cebolinha, do Reginaldo dos Santos Gomes. A Tira de Armandinho, um olhar enunciativo, discursivo, que será apresentado pelo Anderson José de Paulo e Elaine de Castro. Ocultamento e revelação de informações como estratégia narrativa em One Piece, do Matheus Yuri Ribeiro da Silva Passos. E os diferentes processos inferenciais possíveis nos hiatos dos quadrinhos, da Amanda Ribeiro Marques. Essa aqui é uma sessão na área de quadrinhos e linguagem. Então, todos são muito bem-vindos. Cada um vai ter 15 minutos para a sua apresentação. Quando faltar 5 minutos, o Nobu entra, que é o coordenador da técnico, ele entra e informa, faltam 5 minutos, e quando acabar o tempo, ele informa que acabou o tempo, e se a pessoa não sair,
ele dá um choque pelo computador, a pessoa fica eletrocutada, só vai voltar dali a 1 hora a falar alguma coisa. Se voltar. Se voltar. Então, temos todos os equipamentos já preparados para isso. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos, dou boas-vindas a todos, é um prazer reencontrá-los, e passo a palavra, então, para a nossa primeira apresentadora, que é a Isabela Rodrigues Vieira. Eu peço que todos se apresentem, digam de onde vêm, por que estão apresentando trabalho, o que aconteceu para estarem aqui. E daí, então, Isabela, seja muito bem-vinda, você tem a palavra. Muito obrigada. Deixa eu só compartilhar a tela aqui, agora fica aquele silêncio. Até abrir aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Está aparecendo. Bom, então eu vou começar a contar, assim que você disser ok, eu começo a contar o seu tempo, tá bom? Beleza, pode começar. Então, tá valendo. Então, boa tarde, né? Como o professor Valdomiro falou, meu nome é Isabela, eu sou orientanda do professor Paulo, eu faço mestrado atualmente na Unifesp, lá faço parte também de um grupo de pesquisa sobre quadrinhos, e a minha pesquisa do mestrado, ela é fomentada pela CAPES. Hoje eu não vou falar nada a respeito da minha pesquisa do mestrado, na verdade, é um recorte meio que teórico do que eu venho desenvolvendo dentro da pós-graduação, e isso a gente acabou começando a estudar por volta de maio e originou essa comunicação que nós intitulamos como Eu Sou o Messias, o Ser Mito em Charges. E o que é, então, esse tal do Ser Messias? Se a gente voltar lá para as eleições de 2018, então o candidato presidente Jair Messias Bolsonaro, ele recebeu esse, entre aspas, apelido, né, que se tornou uma espécie de grito, aclamação, justamente por esses apoiadores dele. E aí surgiu essa pergunta na nossa cabeça, o que é então esse ser mito? E a partir disso nós estabelecemos o objetivo de analisar como se dá a constituição do ser mito, então o presidente Jair Messias Bolsonaro, a partir de charges de cartunistas brasileiros em meio à pandemia do novo coronavírus. Para isso, nós nos embasaremos então na teoria da análise do discurso, principalmente com os atores Peixet e Foucault, atrelados, então, à linguagem dos quadrinhos propostos pelo Canin e pelo Ramos. Bem, dentro da análise do discurso, só para dar aquela breve resumida do que é essa teoria, bem, o Foucault ele define discurso como um conjunto de enunciados que provém de uma mesma formação discursiva. De acordo com o Peixet, essa formação discursiva corresponde a tudo que é real na língua. Então, de uma forma que a gente não percebe, vai determinar o que pode e deve ser dito a partir de uma conjuntura dada, dentro de um contexto. A formação ideológica, ela também não é essa presença física, mas é a forma como as imagens são projetadas dentro do nosso meio social. Então, por exemplo, um professor pode me aprovar, pode me reprovar, pode me dar nota boa, mas ele não pode absolver os meus pecados. A figura que é construída dentro do nosso meio social para realizar estas ações é a figura de um padre, de um pastor. Então, dentro deste contexto específico, a figura do padre, do pastor, tem mais autoridade do que necessariamente a do meu professor. Isso se dá justamente pelas condições de produção, que partem de um contexto imediato, e se a gente pensar num sentido mais amplo, dentro deste contexto sócio-histórico. Então, quando a gente vê essa figura do presidente sendo visto e aclamado como esse tal do mito, construiu-se uma ideologia a respeito do que seria esse presidente. Então, quando a gente representa ele dessa forma, já se espera que ele é uma espécie, então, de salvador aí da pátria. De acordo com os Santos, Messias é o nome do meio de Jair Bolsonaro, mas o termo poderia ser escrito entre aspas, qualificando o sentimento que muitos apoiadores têm em relação a ele. Quando a gente então retoma lá a proposta de Foucault, ele traz para a gente 3 conceitos: o poder, verdade e direito. De acordo com o autor, esses 3 conceitos eles podem funcionar como essa espécie de triângulo, em que o poder como verdade é justamente essa imagem que é projetada dentro do nosso meio social, que é justamente essa concepção de formação discursiva e formação ideológica. O poder como direito é a forma como a sociedade é movimentada. Então, para o autor, sempre que há um líder, haverão seus súditos. Para o Foucault também, o poder, ele tem essa espécie também de poder pastoral, que é justamente, nós temos lá
o pastor que vai guiar, então, as suas ovelhas para o bom caminho, vai salvar essas ovelhas de algum mal. E a gente percebe que esse poder pastoral, ele está atrelado justamente com esse meu discurso religioso. E quando a gente pega essa concepção de mito lá das eleições de 2018, a gente percebe que tem justamente essa atrelação com esse meu poder pastoral, com esse meu discurso religioso, ao associar a figura do presidente justamente como esse meu Messias, o meu mito. Bem, então, a charge, de uma forma geral, ela sempre está ligada com essa questão da notícia, ela vai fazer uma crítica social. Então, a gente, para entender ela precisa estar ligada dentro dessa minha condição de produção específica. Nesse caso, aqui a gente já percebe que se trata justamente da pandemia, por ver esse monte de vírus em cima da personagem. Então, aqui nós temos a seguinte fala: você está espalhando vírus. Questão de opinião. Mas uma das coisas que mais chamam a atenção aqui, e é uma coisa muito importante para a gente também estar construindo sentidos, e é uma coisa que chama a atenção, principalmente dentro das charges, quando não vai só a da Laerte, mas de vários outros cartunistas, é justamente essa representação das cores. Quando a gente olha para essas cores, o verde e amarelo da roupa, a bandeira, nós temos esse conceito na análise do discurso que chama pré-construído, que são essas verdades que são construídas dentro de um discurso. Então, quando a gente vê essa representação do verde e amarelo, nós já criamos uma concepção ideológica de quem se refere a essas pessoas. Ali não tem a indicação exatamente de ninguém. Não fala que é o pessoal da direita, não fala que são os apoiadores do Bolsonaro. Mas ao longo da nossa história, ao longo aí desse processo, nós construímos essa verdade de que se trata desse grupo social. E isso se dá justamente por meio dessa memória discursiva. Se a gente volta lá para as manifestações de 2013, foi quando começou essa demarcação, digamos assim, da galera de direita vestir verde e amarelo, e isso permanece até os dias de hoje. De acordo com o Peixe, sempre que nós nos significamos, nós automaticamente significamos o outro. Então, quando a direita se significa como verde e amarelo, automaticamente significa que quem não veste verde e amarelo é de uma outra vertente. Nesse caso, dentro de toda essa condição de produção, nós temos essa divisão social de, se eu não sou de direita, eu automaticamente sou de esquerda. Bem, para a nossa análise, então, nós partimos de um enunciado de base que veio de uma fala do presidente, logo quando ele foi questionado sobre esse crescente aumento no número de casos, número de mortos no Brasil, que já ultrapassava os índices da China, e ele deu a seguinte resposta: e daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou o Messias, mas não faço milagre. Então a gente percebe que o tempo todo volta para essa concepção de Messias, para essa construção de mito, sempre se referindo à questão de Salvador. Então, quando a gente pega essa condição de produção lá nas eleições, a gente vê que é muito presente essa concepção de salvacionista, como se o presidente fosse salvar o Brasil de alguma catástrofe, alguma coisa nesse sentido. Então, nós pretendemos analisar o seguinte: como que muda, ou como é essa construção do mito, quando a gente muda a condição de produção, quando a gente sai, então, desse contexto de eleição e muda para um contexto de pandemia, que, teoricamente, ele deveria, então, tomar um posicionamento e, de fato, então, salvar a população brasileira, como é esse discurso vindo lá das eleições. Bom, então, para análise, nós selecionamos 4 charts, porque é impossível trazer mais do que isso dentro deste nosso curto tempo. Para isso, nós fizemos um recorte, então, temporal. Então, nós pegamos entre os dias 28 e 30 de abril, que foi mais ou menos onde teve onde aconteceu esse discurso, esse enunciado de base. Todas elas tinham que ter um discurso em comum, que é justamente o fato desse ser mito. Então, a gente exclui várias outras temáticas em torno dessa pandemia, em torno desse 28 e 30 de abril, que poderia ser, por exemplo, a ausência de um ministro de saúde. A figura do presidente também precisava estar presente, não necessariamente a caricatura dele, mas alguma menção ao ser mito, alguma parte do seu discurso, e, consequentemente, nós precisávamos ter esse contexto de fundo à pandemia, já que é isso que nós estamos nos embasando, e esse é o nosso objetivo da análise. Só tomar uma água.
Bem, essa charge ela foi publicada um dia antes daquele pronunciamento. Ela é uma charge do Bennett, ela foi lançada no plural. E aqui nós temos o seguinte dado, né, que são 474 mortos em 24 horas. E aí nós temos essa representação dos túmulos e a palavra mito que faz essa espécie de sombreamento. Então a gente já percebe uma quebra total já dessa concepção do mito como salvador. Então, se ele é o salvador, se ele salvaria a população brasileira, se ele impediria algumas dessas ações, então por que o seu nome está sombreando vários túmulos? Então aqui a gente já percebe que dentro da charge há uma crítica, e essa demonstra justamente que ele não é esse salvador, mas talvez um possível responsável por todas essas mortes. E isso é reforçado na outra charge que foi publicada justamente no dia daquele pronunciamento. É do mesmo cartunista, foi publicado no mesmo lugar, no plural. Isabela, 5 minutos. Obrigada. Só que o que muda de uma charge para outra? Ao invés de ter ali o sombreamento do mito, nós vemos justamente uma parte do seu discurso, o tal do e daí? Então, além de colocar ele novamente como esse responsável por essas mortes, ao colocar ali, formar os túmulos para colocar esses corpos, ainda mostra esse descaso, esse desdém da figura do presidente ao retratar essas mortes. Então, ele não é só o responsável, mas ele também trata isso com uma certa insignificância. Nessa charge já do Duque, a gente já vê claramente a figura do presidente, né, por meio da caricatura. A gente sabe que é o presidente justamente pelo nariz, o terno, a faixa presidencial, o cabelo. Novamente, nós temos esses dizeres do e daí, e dessa vez o presidente aparece com as mãos ensanguentadas em cima de um montoado de cadáveres. Então, os cadáveres, assim como essa questão dos números, a gente percebe que há esse tom de insignificância, como se fosse um desdém. A gente não sabe de fato quem são essas pessoas, são só números, são só cadáveres, são só túmulos. Pode ser qualquer um, então, do que me importa? Então, isso é representado justamente nessa concepção do ser mito. Então, quebra-se totalmente aquela concepção do meu discurso pastoral, desse meu discurso religioso, ao ser visto como esse tal do Messias. A gente percebe que aqui ele já não é mais visto como Messias, como esse misto salvacionista, mas como um dos grandes responsáveis por esse crescente número de casos, número de mortes. Então, se a gente volta ainda um pouco mais naquele discurso também da eleição, em que tinha aquele lema do Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, uma coisa assim. Então, quando ele coloca assim nesse amontoado de cadáveres, a gente percebe que não é o Brasil acima de todos, mas eu acima de todos. E isso é reforçado quando ele coloca, quando nós temos essa outra charge do Bennett, publicado então no dia 30, em que só vai mostrando a quantidade de mortos que vão aumentando em 24 horas, mas que ele continua sem nenhuma empatia. A sua expressão não muda, ele não toma um posicionamento desse ser salvacionista, desse ser que realmente poderia salvar a sua população brasileira. Mas, pelo contrário, ele simplesmente deixa que cavem esses túmulos, que pisem em cima desses cadáveres, que para ele é uma coisa totalmente insignificante. Então, a gente percebe que quando se muda essa condição de produção, nós saímos de um contexto de eleição e mudamos para um contexto de pandemia, ele não é mais visto como esse ser Messias, esse ser salvacionista, mas ele pode ser assujeitado nesse ser homicida. Isso, é claro, dentro deste contexto, dessa representação dentro das charges. Então, o presidente, esse fato do ser mito, é visto como um culpado, um responsável por essas mortes. E, principalmente, essa culpa, essa responsabilidade é justamente por essa indiferença em relação à população brasileira. É claro, vamos reforçar tudo isso, nós não estamos analisando necessariamente o presidente, mas a figura do presidente em relação aos seus discursos, e esses discursos dentro das charges. Então, essas são algumas considerações bem parciais, e essas são algumas das minhas referências, e muito obrigada. Só parar de compartilhar aqui agora.
Muito boa apresentação. Opa. Então, agradecemos dentro do tempo, direitinho. Então, agradecemos a apresentação da Isabela e passamos para o segundo apresentador, que é o Reginaldo dos Santos Gomes, que vai falar sobre os discursos fraternos na tirinha sobre a amizade de Cascão e Cebolinha. Então, Reginaldo, você tem a palavra. Só me avisar quando é ok, que eu começo a contar o tempo, tá? Oi, estão me ouvindo? Reginaldo? Oi. Alô? Oi. Pode começar? Alô? Pode começar que eu já vou contar o tempo. Pode começar sim. Então, a partir de agora, já. Boa tarde, meu nome é Reginaldo Santos Gomes, eu estudo no Instituto Federal de Goiás, sou aluno da graduação e eu estou desenvolvendo o meu TCC sobre o tema amizade. No meu TCC, eu abarco a questão de como se dão os discursos dos alunos do ensino médio em sala de aula. E aí, quando eu fiquei sabendo da jornada dos quadrinhos, eu fiquei interessado em perceber como é que se dão os discursos da amizade nos quadrinhos. Eu me deparei com uma tirinha que eu achei muito interessante, e aí eu decidi, a partir de alguns estudos que eu já tinha feito, analisar como que se davam esses discursos. Como a Isabela falou há pouco da análise do discurso, né? A análise do discurso também é o meu background. Eu venho desenvolvendo pesquisas na graduação sobre o viés da análise do discurso e ela explicou muito bem sobre como se dá essa disciplina no cotidiano da academia. A análise do discurso ela se firmou mais a partir dos estudos de Pechet e ela vem ganhando cada vez mais adeptos. É praticamente uma febre agora na academia falar sobre análise do discurso e eu estou aqui para dar alguma contribuição sobre isso. Então, no meu TCC, mais especificamente, eu trabalho com alguns conceitos do próprio Foucault, que são as noções de relação de poder e o cuidado de si. Na perspectiva do Foucault, o poder ele não é visto como algo centralizado ou algo que se dá sempre de cima para baixo, mas algo que está em todas as relações e que permeiam todas as instituições. E aí, como tem a máxima Foucaultiana de que onde há poder, há possibilidade de resistência. Então, o poder ele nunca é visto nessa perspectiva unilateral ou como sendo algo que só pode ser exercido, mas algo que pode ser resistido e contraposto também. E isso então, nessa perspectiva, todas as relações, elas são relações de poder. Então, a amizade, ela se enquadra aqui como sendo uma relação de poder. Outro conceito do cuidado de si, que é uma noção muito cara para os gregos e os romanos, mais especificamente, eles desenvolveram bastante essa noção de que, inclusive, era um dos conselhos do oráculo de Delfos, que a pessoa deveria ocupar-se de si mesmo. Inclusive, Sócrates também evocava bastante esse discurso. E basicamente o que esse conselho queria dizer é que a pessoa precisava gastar tempo consigo em leitura, estudo, meditação. Ela deveria cuidar do próprio corpo. Então, o cuidado de si aqui, ele entra como sendo uma uma ação que o amigo ele acaba provocando no outro e ele vai fazer com que o outro cuide de si também. E outras duas referências que eu trago aqui é a do Lewis e do Bauman. A referência do Lewis é do século passado e ele falava bastante sobre o declínio da amizade
na sociedade na época dele, na década de 1960. E, é, e aí ele falava que havia uma tendência em que as pessoas tinham de ver a amizade apenas como uma possibilidade de romance. Então ele lamentava que na antiguidade, ele dizia que na antiguidade a amizade era vista como sendo o prato principal da mesa, e hoje ela não ocupa nem mesmo a questão, nem é mesmo visto como um aperitivo das relações. Ela é vista como algo totalmente descartável. E aí isso entra no que o Bauman vai chamar de relações líquidas, porque o Bauman dá um outro nome para isso também, que é das relações pocket. Então, nessa perspectiva do Bauman, os relacionamentos de bolso, eles são totalmente descartáveis. A pessoa se utiliza deles por um determinado tempo e aí, quando ele não é mais útil, ele coloca no bolso. E, enfim, todos esses conceitos que eu trouxe aqui, eles se materializam de uma maneira que me foi bastante surpreendente no decorrer de quando eu vi algumas tirinhas da amizade do Cascão e do Cebolinha, e, e eu achei muito importante trazer para análise. Assim, ainda na análise do discurso, um conceito muito comum é o de interdiscurso, que é para se referir a como se dá uma repetição de um determinado discurso na história e como ele é utilizado e reutilizado a fim de que ele possa ganhar sentidos e se atualizar. E, ó, vocês vão notar isso nas próximas tirinhas que eu vou apresentar. Então, o que a tirinha se propõe, os que os quadrinhos se propõem a fazer é uma conceituação da amizade por meio da relação do Cascão e do Cebolinha. E aí eu trouxe aqui um dos quadrinhos que vão falar que os amigos, eles estão sempre lado a lado nas conquistas e nas derrotas. No Ocidente tem a visão inclusive foi muito influenciada pela questão da Bíblia que moldou o Ocidente, que que o amigo ama em todos os momentos e ele é um irmão na adversidade. Então, nessa perspectiva, esse discurso ele acaba que reaparece nesses quadrinhos aqui, e é, eles eles podem ser percebidos, né, nesse encontro dos amigos em que eles estão juntos, independente das circunstâncias. Então tem uma noção de estabilidade nas relações fraternas. Então o que é isso que evoca, essa tirinha acaba evocando essa noção de constância na amizade. A figura do amigo, ela é perspectivada como alguém presente em todos os momentos. Aqui vai falar, amizade nem sempre é pensar do mesmo jeito, mas abrir mão de vez em quando. Amizade é como ter um irmão que não mora na mesma casa. No, no diálogo, a ideia de que o amigo ele precisa ser alguém que você tem algo semelhante é algo muito comum no diálogo de Cícero sobre amizade, lá, lá dos primeiros séculos dessa era. E aí o que os quadrinhos evocam é que não é possível ser amigo sem ter algo em comum. Então então volta e meia os amigos eles podem pensar juntos, mas eles também podem não pensar juntos. E como eu falei há pouco, há uma relação de poder. Os amigos eles têm um jogo de influência. A amizade é um jogo de influência. Ora você é influenciado, ora você influencia. Então, nesses quadrinhos aqui, a gente pode ver que, num dado momento, há uma resistência do Cascão em aceitar o plano do Cebolinha, mas depois ele acaba cedendo. Então, é uma espécie de exercício de poder que é contínuo nas relações. E, novamente, evoca a ideia de que o amigo é um irmão. No livro
a amizade no mundo clássico, uma ideia corrente no meio dos gregos e dos romanos é de que o irmão nem sempre é um amigo, mas o amigo sempre será um irmão. Então, essa tirinha ela traz ela remonta essa ideia de que a amizade ela é uma espécie de laço fraterno não sanguíneo. Novamente volta a questão da constância de você poder contar, de se poder contar com alguém em, em momento de adversidade. Então, em um dado momento, eles em um dado momento, ele precisa de ajuda e o Cascão está lá nesse momento de adversidade. E aí volta na ideia de ter algo em comum e de não ter algo em comum. A amizade ela requer uma espécie de concordância mínima e dentro dessa concordância mínima, uma série de discordâncias são válidas. Reginaldo, 5 minutos. Eu não trouxe. Vocês podem procurar depois essa tirinha sobre o Cascão e a amizade do Cascão e de Cebolinha. Ela é bem extensa e ela traz toda uma. Ela é mais abrangente e ela traz essa relação desses dois, de como eles vão cuidando um do outro e como a amizade ela tem esse exercício de poder e de cuidado mútuo ao mesmo tempo. Então, eu acho que eu encerro a minha fala por aqui mesmo. Aqui algumas das minhas referências. Eu encerro por aqui. Ok. Bom, tem até mais uns 3, 4 minutos mais. Bom, excelente. Muito obrigado pela apresentação. Professor Valdomiro. Já estou indo. Então, obrigado pelo Reginaldo, apresentação bem interessante. Tem algumas perguntas, eu particularmente teria algumas perguntas, mas vamos fazer depois na hora das perguntas. Então, passo agora a palavra para os próximos apresentadores, que vão falar sobre a tira de Armandinho, que é uma tira bastante interessante, feita aqui no Brasil. Então, a tira de Armandinho, eles vão fazer um olhar enunciativo discursivo. Eu, como não sou da área de linguagem, vou falar, seja o que isso for, né, sobre essa tira de Armandinho. Então, quem vai apresentar é o Anderson José de Paula e a Elaine de Castro. Vocês têm a palavra. Sim. Bom, então, só reforçando, são 15 minutos, e assim que vocês disserem ok, eu começo a contar aqui no meu cronômetro. Está aparecendo a apresentação, professores? Se você coloca no modo de apresentação, porque está só a tela e na lateral aparecem as outras. Tem aquele, acho que é o F5, né? O F aqui embaixo, você aciona para aparecer só a tela mesmo, né? Apesar do... Certo? Perfeito. Eu só não consigo ver o chat nem ver vocês, porque eu estou na apresentação. Aí ela vai colocando o termômetro que ela consegue ver. Isso. Tá certo. Vou deixar. Bom, então, quando quiserem começar, faltando 5 minutos, eu dou um aviso, né? Então, assim que vocês quiserem. Tá, Júnior. Muito obrigado. Boa tarde a todos, a todas e a todes. A gente vai apresentar, então, o nosso trabalho, que se intitula Tira de Armandinho, um olhar enunciativo discursivo. Eu, como apresentado, eu sou Anderson José de Paula, e o nosso lugar de encontro é Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Primavera Sul-Mato-Grossense desse ano atípico de 2020. Então, a gente está na área de quadrinhos e linguagens, e eu sou doutorando pelo programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus Três Lagoas. Fiz um mestrado no Prof. Letras, na mesma instituição, e a minha colega de fala é Elaine. Bom, então, continuando, Anderson, meu nome é Elaine de Castro, também sou doutoranda na UFMS, no campus Três Lagoas, juntamente com o Anderson.
Eu sou paranaense, sou mestre pela Universidade Estadual de Maringá, sou atualmente professora de língua inglesa e inglês instrumental aqui na minha cidade. Pode passar, Anderson. A gente traz primeiro, né, para a gente não se perder, estamos em 2, a organização, então, da nossa apresentação. A gente vai falar brevemente sobre a origem desse trabalho, de onde ele saiu, e, na sequência, falaremos das partes, né, dele como produção, partindo do objetivo, seguindo com a fundamentação teórica, o nosso objeto e a análise dele, e, por fim, algumas considerações com relação a esse recorte. O nosso trabalho, então, ele surgiu de uma disciplina que nós cursamos no semestre passado na universidade, na UFMS, como doutorandos lá. Então, nós cursamos a mesma disciplina intitulada Tópicos de Teoria e Análise Linguística. Nessa disciplina, das professoras doutora Celina e doutora Claudete, nós tivemos, então, como trabalho da disciplina, o trabalho final da disciplina, a produção de um ensaio envolvendo o recorte do nosso trabalho, da nossa produção enquanto tese, né, enquanto doutorandos. Como a minha área é o ensino de linguagem, né, ensino de língua estrangeira especificamente, nós escolhemos o recorte, então, da tese do Anderson, que ele vai falar brevemente um pouquinho melhor que eu, mas o que nós compartilhávamos na disciplina é esse viés teórico, né, dos conceitos da análise do discurso de orientação francesa, com relação a conceitos enunciativos discursivos, né, das regularidades da condição de produção, interdiscurso, formação discursiva e posição do sujeito. Porém, o recorte hoje é mais curto e nós vamos partir das condições de produção e posição do sujeito. O Anderson pode falar um pouquinho mais do objetivo. É isso mesmo, Elaine. O meu objeto de trabalho no doutorado, ele é as tiras do Armandinho. Então, a gente entrou esse ano no doutorado, eu ainda estou montando o projeto, não comecei a escrever ainda a tese, né? Então, eu já estou montando o projeto junto com a minha orientadora, que é a professora Claudete, começando com base na análise do discurso, que foi bem apresentada pelos colegas anteriores, e de orientação francesa, e a interface que eu trago são os estudos de quadrinho, né? Especificamente as tiras, e uma outra interface que nós ainda não decidimos, se será a semiótica ou a GDV. Então, quando o professor coloca no início do intuito de estarmos aqui, é justamente dessa interface, porque no nosso programa de pós-graduação a gente tem a análise do discurso, né? As professoras que trabalham com essa área, e quando eu escolhi esse objeto, nós percebemos que eu precisaria buscar um outro programa, um outro lugar que tenha os estudos de quadrinhos. Então, quando eu vi a proposta da Cyberjornada, nós resolvemos nos inscrever para eu poder conhecer o programa, por mais que eu já tenha os livros, né, do professor Valdomiro, do professor Paulo Ramos, já tenho entrado nesse universo, mas eu também gostaria de, quem sabe, em 2021, fazer uma disciplina no programa que tem, né, da USP ou da Unifesp, para poder inteirar um pouquinho mais os estudos dos quadrinhos. Então, o objetivo aqui, nesse nosso resumo expandido, então ele foi trazer os possíveis efeitos de sentido na relação verbo-visual no gesto interpretativo da tira produzida em janeiro de 2020 e publicada no Facebook, em uma fanpage homônima, frente à temática da proteção. Então, por meio das regularidades emergidas nas condições de produção e na posição sujeito, então nós recortamos essas duas por conta do tamanho do resumo expandido, então condições de produção e posição sujeito, nós partimos de duas questões. Quais os efeitos de sentidos emergem da relação verbo-visual nas tiras e como esses efeitos de sentidos recebem, questionam, interpretam a temática abordada nela. Ok. Com relação à nossa fundamentação teórica, como o Anderson já falou, e eu mesma, nossa orientação maior foi a análise do discurso francesa, e a gente coloca aqui uma frase de Pechen, uma relação menos ingênua com a linguagem, já que o nosso ato interpretativo, uma vez com as tiras, né, vai acontecer dessa maneira. Então, a gente traz também uma concepção de discurso pela frase de Cardoso, de 99, na qual o discurso ele é fruto, então, do conhecimento de que a linguagem ela é dual, né, ela tem uma dualidade constitutiva, e que a compreensão do fenômeno da linguagem deve ser buscada fora da dicotomia saussuriana, língua e fala. Né? Então, existe todo um aporte para a interpretação
né? E com relação a isso, os dois tópicos principais desse nosso recorte, com essa tira de Armandinho, as condições de produção do discurso, nós trazemos Fernandes, né, na nossa referência bibliográfica, e as condições de produção, então, são representadas pelos aspectos históricos, sociais e ideológicos que envolvem o discurso, ou que possibilitam ou determinam sua produção, que é o que nós vamos observar, né, sobretudo na tira analisada hoje, né, o aspecto ideológico presente nela, e ainda questões da posição do sujeito, né, no caso das tiras, não é uma realidade física, mas sim um objeto imaginário, resultado, então, da relação sujeito-discurso e a forma sujeito dentro de uma determinada formação discursiva. Ainda citando Ferreira, né, não há um sujeito único, mas diversas posições sujeitos, as quais nós vamos ilustrar por meio da tira, que o Anderson vai falar agora para nós. Então, qual que é o objeto da nossa análise? Então, foi uma tira do Armandinho, produzida e veiculada em sua fanpage homônima no Facebook, em janeiro de 2020, e essa tira ela é feita pelo ilustrador e cartunista brasileiro Alexandre Beck. A estrutura dessa tira ela é formada por 3 vinhetas sucessivas que formam, então, essa tira. O enfoque dela é a reflexão de temas do cotidiano pelo olhar de uma criança, entre 5 e 7 anos, mas com a perspicácia necessária, isto é, os discursos emergidos em suas tiras são atravessados por outros frente às circunstâncias histórico, político, sociais e econômicas atuais. Então, só um pouquinho do histórico. Não sei se vocês conseguem ver, esse daqui é o primeiro livro da coleção de 14 livros, né, livretos, do Armandinho, é o Armandinho Zero. Nesse Armandinho Zero, até 2009, né, o Alexandre Beck ele fazia a turma que chamava República. Então, ele fazia os amigos dele de faculdade, como se fosse, né, a representação. Então, eram colegas de faculdade, chamava-se República. Em 2009, ele foi convidado para fazer 3 tiras para o jornal catarinense para representar economia. Então, ele fez essas 3 tiras, essa e essa daqui. Ele não tinha nome, o Armandinho, à época, tá? Ele fez assim, ele conta que ele fez muito rápido, por isso que os pais não têm o restante do corpo, né? São só as pernas para representar, porque foi de um dia para o outro. Aí, a partir de 2010, de maio, nós temos a tira transição. O que é a tira transição? É quando ele faz a transição dos amigos da República para o Armandinho. Então, a partir daqui, a gente tem as produções do Armandinho. Então, em 2011, ele inaugura, então, a sua fanpage no Facebook, e ele começa a ser conhecido, né? Então, aí ele faz essas obras que eu disse, e ele ganhou, em 2019, o prêmio, né, de melhor webcomics. Então, essa daqui é a página oficial do Armandinho, que na época que nós retiramos, ela tinha 1.051.000 pessoas inscritas nessa página. Então, isso para a gente assim, é um dado muito importante. E essa é a tira. Então, essa é a tira que nós trouxemos nesse resumo expandido. Né? Por que a escolha dessa tira? Essa tira foi publicada no dia 12 de janeiro. Ela conta no seu processo interativo, graças ao Web 2.0, né? Com 4,9 mil curtidas, 68 comentários e 416 compartilhamentos. Elaine e Anderson, 5 minutos. Sim, muito obrigado. Então, Elaine, pode começar? Pode ser. Bom, então nessa tira, o Anderson já falou que ela foi publicada no dia 12 de janeiro desse ano. Como nós sabemos, né, a época do verão no Brasil, férias escolares, né, das crianças, o Armandinho, ali uma criança por volta de uns 7 anos. Então, primeiramente, né, de antemão, as condições de produção se tratam desse período, dessa época do ano. Obviamente, né, uma tira com as 3 vinhetas trata, então, da linguagem não verbal, a exploração, né, da linguagem não verbal, e nós temos, enquanto posição sujeito, né, por termos 2 personagens, em primeiro aspecto, o Armandinho. Então, ele é a posição dele como narrador, embora a linguagem seja não verbal,
e ele representa alguém protetor e cuidador, né, do seu melhor amigo, que é o sapinho. Ao perceber o calor e o sol, ele se importa com o sapinho, troca de lugar, dá a ele a sombra. Então ele tem sendo o narrador, sendo o atuador principal da tira, esse cuidado com o melhor amigo. E ainda o sapinho, apesar do silêncio também, né, o olhar dele faz com que a gente compreenda a posição sujeito que ele representa nessa tira, porque ao início, né, o olhar dele pede ajuda com relação a esse sol, um olhar de misericórdia, né, que a gente coloca no nosso trabalho, e enfim, após o Armandinho tomar sua atitude de protetor, de cuidador, ele tem o olhar representando esse alívio, esse agradecimento ao melhor amigo pela sua ajuda. Então, dessas posições nós temos os interdiscursos, né? Gostaria de falar sobre eles, Anderson? Bom, esses interdiscursos a gente não abordou até no nosso escrito, tem no nosso resumo expandido, são sentimentos abstratos de amor, sabedoria, empatia, né, que já vão aparecendo, que aparecem nessa tira, né, que aparecem nessa tira só de linguagem não verbal, esses cuidados com os animais, que o sapo é o animal de estimação dele, é o pet dele, e também nós temos ali, não está explícito, mas está implícito, um momento que nós passaríamos agora, que seria a pandemia, porque já se falava lá na China do início da pandemia. Então, o amor, a sabedoria, a empatia são sentimentos que vão emergir, que iriam emergir nesse período que nós estamos, né? Por isso que a gente considera, então, que nós temos um discurso midiático, né? E essa reação ao contexto sócio-histórico-cultural da tira. Então, nós temos essa reação dele, né, uma posição sujeito, muitas vezes perpassada pelo autor da tira, né, na posição narradora do Armandinho. Então, ele reflete esses momentos que estamos vivendo e essa associação de linguagens, né? Nós temos ali, nesse caso, nós não temos uma linguagem verbal, nós temos a linguagem não verbal, só que nós temos as expressões. Então, quando a gente coloca no sapo, como vocês podem observar aqui, né, a mudança de cor, né, a mudança da sombra, a reflexão que ele faz é muito importante, e o sapo no seu silêncio, né, que é quem acompanha as reflexões do Armandinho durante suas tiras, ele mostra, né, ele enuncia também. E aqui as nossas referências, né, que nós trouxemos, aqui também com base na análise do discurso, que foi colocada, e a gente agradece, né, a atenção de todos, todas e todes, e aqui são nossos contatos. Okay. Bom, muito obrigado. Então, obrigado ao Anderson e a Elaine pela apresentação. Também uma tira que falam praticamente repetindo com o mesmo tema que o Reginaldo tocou, falando sobre amizade, né? Então, agradecemos muito. E passo, então, a palavra para o próximo apresentador, que é o Matheus Yuri Ribeiro da Silva Passos, e que vai falar sobre ocultamento e revelação de informações como estratégia narrativa em um One Piece. Matheus, você tem a palavra. Legal, estou só compartilhando a apresentação aqui. Perfeito. Então, só me sinaliza quando tiver ok, que começa a contar o tempo, tá bom? Tá bom. Acho que mais fácil vocês me avisarem quando estiverem visualizando a tela já, de apresentação. Está aparecendo para vocês? Está aparecendo, ok. Legal. Então, pode começar. Então, fique à vontade. Ok. Bom, eu sou o Matheus Passos, sou professor do programa de pós-graduação em Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo, que apesar de chamar Metodista de São Paulo, eu fiquei em São Bernardo. Coordenador do Grupo Sena, né, que tem um logozinho aqui, Comunicação, Enunciação e Narrativas. Então, o meu trabalho hoje foca em algumas estratégias narrativas do mangá One Piece, né, do Eiichiro Oda, principalmente isso que eu estou chamando de ocultamento e revelação de informações enquanto estratégia narrativa. Eu já tenho interesse por obviamente, o interesse de leitor por esse mangá já faz bastante tempo, né? Eu acompanho desde 2003, quando ele começou a ser publicado no Brasil pela primeira vez,
pela editora Conrad. E tenho olhado para ele de forma acadêmica também já há algum tempo, né? 2 anos atrás, aqui nas jornadas do Observatório de Quadrinhos, eu já apresentei um trabalho sobre o One Piece e o HQ canadense Cérebros, né, do Dave Sim, como obras mundo, né, que é um conceito do Franco Moretti, que eu vou tocar bem brevemente hoje, né, na minha última ou penúltima tela. Mas uma coisa que eu acho bem fascinante no One Piece é que ele é um mangá bem extenso. Ele está sendo publicado desde julho de 97, então há 23 anos. Ele vai chegar ainda no final desse ano ao seu 10º capítulo, né? Já conta com 97 volumes encadenados, publicados, né? Que reúnem ali entre 9 e 11 capítulos. E além de ser muito extenso, ele a construção narrativa dele é bem complexa, né? Ele é um mangá serial. Então, a maioria dos mangás mais extensos, né? Como o Gogo 13, que já vai chegar no volume 200, dentro de 1 ou 2 anos, tem um caráter episódico, quer dizer, eles têm histórias curtas, né, fechadas em si próprias, enquanto o One Piece tem uma narrativa contínua, e ao contrário de muitos mangás que também tem caráter serial, ele não tem arcos de história muito fechados. Quer dizer, existe um fio narrativo mais extenso, né, que é projetado desde o primeiro capítulo e não resolvido até o momento. Então ela tem fios narrativos que se lançam são resolvidos só 500 capítulos depois, 600 capítulos depois, ou alguns deles desde o primeiro capítulo continuam não resolvidos, né? O que segura a narrativa mais ou menos em pé é uma jornada literalmente de volta ao mundo, né, em que os personagens vão se deslocando, né, de lugar para lugar e seguindo uma rota, que vai ser acrescida a partir lá do capítulo 300, mais ou menos, de uma missão secundária de desvelamento, né, da história oculta, de um passado oculto desse mundo ficcional. Esse mangá trabalha, o autor, né, o Oda, trabalha muito com o cultivo de mistérios, né, para criar tensão narrativa. E mais ou menos como algumas séries de televisão como Lost, né, faziam bastante, ele vai, cada vez que ele resolve um mistério, ele acrescenta mais 2, 3, 4. Ano passado foi anunciado que esse mangá deve se encerrar dentro de 5 anos. E eu sinceramente não acredito, porque ele tem muita coisa para fechar, muita coisa para trabalhar. Enfim, é uma narrativa então bem complexa, né, cheia de ingredientes. E me interessou aqui, nesse trabalho, identificar como que ele trabalha as revelações de informações, né? E como que elas estimulam, de algum modo, a leitura. Aqui ficou cortado, né, mas eu trabalho a partir de alguns autores, principalmente da teoria literária, que é uma das minhas áreas de formação. Wolfgang Iser tem alguns trabalhos sobre a interação entre o texto e o leitor, né? E ele vai chegar à conclusão que o estímulo do imaginário do leitor, quer dizer, o principal ingrediente, né, para uma leitura interessante, instigante, mais se dá mais pelas lacunas de informação, né, por aquilo que está oculto, do que por aquilo que está na superfície do texto, aquilo que está explícito. E é justamente alguns aspectos com relação a isso que eu quero discutir. Um outro autor que dá base à discussão é o Gerard Genette, que tem um trabalho, né, discurso narrativa, o discurso da narrativa, perdão, em que ele vai discutir, entre outros aspectos, né, como funciona o uso das perspectivas narrativas, né, como o texto nos coloca dentro da perspectiva de um personagem, de um grupo de personagens, ou uma perspectiva mais externa. E o interessante é que no One Piece o Oda joga com essas duas estratégias, né? A gente durante a maior parte do tempo acompanha a perspectiva dos protagonistas, principalmente o personagem principal, que é um pirata chamado Luffy. Mas em outros momentos a gente tem cenas, até pequenos arcos de histórias, que se passam de forma totalmente alheia a esses protagonistas.
E eu quis aqui organizar essas estratégias relacionadas à informação, né, a revelação de informações, em categorias. Eu dividi em 3. Então, a primeira é o que eu estou chamando de informação ocultada pelo protagonista. Aqui faltou o autor, né, de onde eu tirei esse conceito de acidente de visão, é o Mikhail Bakhtin. No autor, o personagem, o autor e o herói na literatura, né, está no livro Estética da Criação Verbal. Ele trabalha a noção de que há um mundo, cada personagem, né, principalmente os mais complexos, os mais interessantes, tem um mundo interno, né, que é lentamente desvelado para o leitor e mesmo para outros personagens, né? No caso do One Piece, isso tem aparecido com mais frequência nos últimos 10 anos, conforme a gente vai... há informações que os personagens, né, ou esse protagonista, esse sujeito principal, que é o Luffy, ou outros dos protagonistas, vão revelando elementos do passado deles que a gente desconhecia, né, mas que estão presentes diegeticamente, quer dizer, no mundo da narrativa desde o início, e a gente não tem como saber, por enquanto, desde quando estão presentes no planejamento do autor, né? Se algo foi acrescentado posteriormente, né, ou não. Mas tem uma... Assim, e às vezes essas informações podem ser ocultadas aos leitores ou a outros protagonistas, né? Há um momento, por volta do capítulo 650, mais ou menos, em que uma das protagonistas, né, uma das piratas que faz parte dessa equipe do Luffy, descobre que tem uma personagem com a qual ele interage, né, que é bastante importante no arco em que eles estão, lá que é a Ilha dos Homens-Peixe, que essa personagem é a reencarnação de uma figura quase mitológica, né, do mundo antigo, que era chamada de Arma Ancestral, né, que teria o poder de controlar monstros submarinos. Ela sabe dessa informação já há quase 350 capítulos, mas o protagonista não. Então, há um jogo também com informações que um dos personagens sabe, mas o outro não. E muitas vezes esses personagens sabem, mas essas informações são ocultadas do leitor. Quer dizer, houve um caso bastante recente, isso aqui é capítulo 820, né? 920, perdão. Foi publicado ano passado, em que, no Japão, né, e esse ano no Brasil, em que há revelações que ocorrem fora do painel, quer dizer, que um personagem conta a outro dentro do tempo da narrativa, né, diegeticamente, mas que é ocultada do leitor e trabalhada posteriormente. Quer dizer, um dos recursos de revelação de informação do One Piece é o uso de flashbacks, um conjunto de capítulos que se passam em algum momento no passado, né, que pode ser meses antes do tempo da narrativa ou alguns séculos antes, dependendo do caso. E neste caso aqui, ele vai... eu selecionei aqui uma informação em que eles contam como o antigo governante do país de Wano, né, onde a história está se passando agora, foi traído por um dos seus vassalos. E aqui a gente tem uma reação visceral, né, o personagem fica furioso, mas o leitor só vai saber de fato o que aconteceu uns 50 capítulos depois. Então, esse narrador, esse autor, vai instigando esses mistérios, que inclusive é um dos ingredientes que mantém a narrativa viva, né, interessante. A forma mais comum, né, inclusive, de narrativas em geral, de trabalhar... Mateus, 5 minutos. Oi? Tá. 5 minutos. Obrigado, tomei um susto agora. A forma mais comum de trabalhar essa revelação de informações é quando ela ocorre simultaneamente, né, uma informação revelada ao protagonista e ao leitor simultaneamente, quer dizer, quando o protagonista faz descobertas no tempo da narrativa, né, no tempo diegético. Que é uma estratégia que promove uma identificação de perspectiva, né, entre o leitor e o protagonista, né? Inclusive, o protagonista tem as suas dúvidas, as suas angústias, que passam a ser as dúvidas e angústias do leitor também, né? Conforme ele vai fazendo descobertas, o leitor descobre simultaneamente. Aqui, por exemplo, né, eu selecionei um caso em que
o Luffy descobre, né, junto com toda a equipe dele, que um velho com quem eles interagem, né, numa casa que fazia venda de escravos, comércio de escravos, que esse sujeito era membro de uma tripulação de piratas lendária, né, que foi a tripulação que inspirou, inclusive, esse cara e várias gerações de personagens a se tornarem piratas, se lançarem ao mar. E uma coisa interessante, né, um detalhe interessante, que geralmente quando ele faz uma revelação desse tipo, essa revelação inclui novas lacunas, ela inclui novos questionamentos que vão ser, enfim, revelados ou não, 50, 100, 500 capítulos depois. Ele é um acumulador de mistérios. É uma estratégia interessante, mas que pode ser a ruína dele depois, porque a gente já sabe que isso acontece com Lost, né? Os leitores, os espectadores querem respostas. E aí o caso que eu acho mais interessante na estratégia dele é que, recorrentemente, né, principalmente entre arcos de história, ele trabalha interlúdios que se passam fora da perspectiva dos protagonistas e no qual informações são reveladas ao leitor sem o conhecimento dos personagens protagonistas. Principalmente informações reveladas a aspectos políticos e militares desse mundo ficcional, acrescentando, né, ameaças aos protagonistas que eles desconhecem. E que gera alguma tensão porque o sujeito leitor pode ficar aflito pelos protagonistas, né, repleto de questões em relação às quais esses protagonistas são completamente ignorantes. Aqui, por exemplo, uma revelação que é feita no capítulo 807, em que a gente descobre, né, o leitor descobre, que esse mundo ficcional do One Piece tem um governante secreto. E aí, enfim, as comunidades online lançam uma série de hipóteses, né? Por exemplo, se ele é uma espécie de ditador, quando ele tomou o poder, e provavelmente isso está ligado a essa história oculta, né? Ficcional. E é interessante saber que há um governante secreto por trás de uma aparente democracia, né? Isso aqui ocorre durante um congresso de líderes mundiais, uma espécie de encontro da ONU ou coisa do tipo. E é um dos ingredientes, né? Esse é um dos ingredientes principais que torna essa narrativa, né, como outras, uma obra-mundo, que é um conceito do Franco Moretti, bastante complexo, né, bastante enfim, repleto de nuances, mas que aqui se dá por dois aspectos. Um é essa ideia de mapeamento do mundo, né? A obra vai se ambientar em vários países e tentar representar uma diversidade cultural bastante vasta. Mas esse tipo de estratégia nos dá a impressão, né, de que há um mundo muito vasto, né, alheio aos protagonistas, e no qual os protagonistas, né, são desimportantes, né, e em algum aspecto impotentes, que é geralmente o oposto do que é trabalhado em narrativas de mangá shonen, né, como que é o caso do One Piece. E eu encerro por aqui. Não sei se já estourei o tempo ou não. Essas são as referências. Bom, muito obrigado. 30 segundos. Não chegou a estourar o tempo, então você está dentro do seu tempo limite. Muito bem. Muito bem, o pessoal está muito bem comportadinho dentro. Seguindo, né? Se atendo a tempo. Isso é ótimo, muito bom, porque assim os trabalhos rendem muito mais e teremos tempo para uma discussão posterior. Então, agradeço ao Matheus e passo a palavra, então, para a nossa próxima debatedora, que é a Amanda Ribeiro Marques, que vai falar sobre os diferentes processos inferenciais possíveis nos hiatos dos quadrinhos. Então, Amanda, você tem a palavra. Beleza, gente, boa tarde. Só um segundinho, deixa eu colocar aqui para apresentar. Pode ficar tranquila. Quando você disser ok, é que eu começo a contar. Então, pode. Combinado. Tá? Só para saber, tá todo mundo vendo certinho? Vai começar, agora apareceu. Beleza, então tá bom. Então, acho que a gente já pode começar a contar, professor. Então, fique à vontade, a partir de agora, tá valendo. Beleza. Gente, boa tarde. Meu nome é Amanda Ribeiro. Eu concluí recentemente o meu mestrado no programa de pós-graduação em letras da Unifesp, orientada pelo professor Paulo Ramos. Inclusive, o professor Nobu fez parte
da mesa de avaliação. Obrigada, professor, de novo. E agora eu vou apresentar os resultados da minha pesquisa mesmo. O nome dessa comunicação é Os Diferentes Processos Inferenciais Possíveis nos Hiatos dos Quadrinhos. E eu vou começar mostrando o que é um hiato. Enfim, para quem não esteja familiarizado, essa é uma cena de um quadrinho que chama Crônicas de Jerusalém, do Guy Delisle. E o hiato é o espaço, basicamente o espaço que separa os dois quadros. Então, esse espaço que nesse caso, nessa sequência, é um espaço em branco entre as duas vinhetas, é chamado de hiato. Então, esse é um dos conceitos principais da nossa pesquisa. Qual que é o objetivo geral? É verificar a existência de diferentes tipos de relações inferenciais nos hiatos dos quadrinhos e sistematizá-las de acordo com os eixos tempo e espaço. Nossa hipótese é que as inferências que ocorrem nos hiatos dos quadrinhos podem se dar de diferentes maneiras e em diferentes graus, que podem ser sistematizados e tipificados. Então, nossa ideia geral é que daria para criar uma espécie de classificação dos tipos de diferenças possíveis nos hiatos. Bom, dentro disso, esses são os dois principais conceitos, vou falar um pouco mais sobre eles, mas só para apresentar numa tela. O hiato é um conceito dos quadrinhos, vou trabalhar com as definições de Eco, Gramsci, MacLeod, Postema, Ramos e Thornes, principalmente. E inferência é um conceito da linguística textual, vou trabalhar com Delisola, Coy Elias, Marcuski, Ramos e Thornes. Então, vamos lá. Primeiramente, vou explicar um pouquinho sobre o hiato. Então, como eu disse, o hiato são os espaços que separam os diversos quadros de uma narrativa em quadrinhos. O MacLeod traz uma definição de histórias em quadrinhos que são narrativas sequenciais que recortam e fragmentam o tempo e espaço. De acordo com ele, o hiato, que ele chama de sarjeta, vou falar um pouquinho mais depois das terminologias, seria o responsável por criar uma história unificada a partir desses fragmentos que são os quadros. O Fresneau de Ruelle, que é um autor francês que foi um dos primeiros a falar sobre hiato também, ele diz que o hiato é a descontinuidade necessária para a condução da narrativa quadrinística. Então, como eu mencionei, só rapidinho, são diversas terminologias, já foram usadas até hoje, né, por vários autores para descrever o hiato. O hiato é usado por Eco, por Ramos, temos sarjeta, que é usado por MacLeod, por Postema, enfim, temos Calha. A gente acabou optando na dissertação pelo uso do termo hiato, porque a gente acredita que ele descreve uma característica mais funcional do elemento, que é de promover um espaço de pausa, enfim, de uma respiração, um respiro ali para o leitor entre os quadros. Então, esse é o motivo. Bom, agora falando um pouquinho de sequencialidade. De acordo com Thornes, cada quadro representa um momento congelado na história. É o hiato que dá a dinamicidade. Então, basicamente, é um complemento do que MacLeod falava ali em 2005, em Desvendando os Quadrinhos. Já o Gramsci, ele diz que o elemento que atua, o hiato, ele atua como uma liga, que reforça a relação de solidariedade entre os quadros. Então, o que seria essa solidariedade icônica, que é um conceito que ele descreve, que ele, enfim, discorre bastante no livro dele. São as relações que as imagens podem estabelecer umas com as outras. A liga que elas criam entre si agrega a simultaneidade e a sequencialidade. Então, o hiato seria um dos responsáveis por garantir essa sequencialidade da história. Agora, o outro conceito que eu vou usar bastante, que é o outro conceito-chave do trabalho, é a inferência. A inferência é um conceito da linguística textual. Eu vou explicar, a gente vai pegar emprestado para usar no estudo sobre quadrinhos, mas antes eu vou falar um pouquinho sobre ele. Coy e Elias falam que a atividade do leitor ativo em interação com o autor começa com antecipações e hipóteses. O Marcuski diz que a gente só pode falar de leitura quando a gente considera o conceito de compreensão e não de copiação das informações do texto. Então, ao exercer sua função de leitor ativo, você está compreendendo o que o texto está querendo dizer, não necessariamente copiando as informações mentalmente. Então, e esse ato de fazer suposições sobre o significado de determinado texto é chamado de inferência. Essa definição do Marcuski é a definição que a gente usa na dissertação. Ele diz que as inferências são hipóteses coesivas para o leitor processar o texto, ou seja, estratégias e regras embutidas no processo de leitura e compreensão. Então, a Delisola, que também fala bastante sobre inferência, ela diz que a inferência é uma conclusão de raciocínio, uma elaboração de pensamento, uma expectativa. Sua manifestação envolve estados afetivos individuais e reações socialmente marcadas. Então, só para ficar claro, considerando texto verbal, vamos falar um exemplo de inferência aqui. Ela cita no livro dela. Encontrei 2 pivetes ontem.
o mais alto roubou o meu dinheiro. Então, se você analisar as duas frases separadamente, você não vai conseguir saber o que é o mais alto, está se referindo ao quê. Mas inferindo pela leitura da frase anterior, você pode perceber que ela está fazendo referência ao mais alto dos dois garotos que ela tinha encontrado, que o narrador tinha encontrado ontem. Então, foi esse que roubou o dinheiro dele. Então, como eu disse, a inferência é um conceito da linguística textual. Ele foi aplicado por Ramos no estudo dos quadrinhos, e a gente segue essa teorização de Ramos, considerando que os quadrinhos são um texto multimodal que é formado por palavras e imagens. Então, falar um pouquinho da inferência nas HQs. De acordo com Gramsci, o hiato gera uma inferência por parte do leitor que interpreta a narrativa e faz conexões diversas. O Ramos diz que os hiatos articulam sociocognitivamente, entre uma vinheta e outra, elementos coesivos visuais. E o Tornes diz que os hiatos atuam como uma ferramenta estrutural, uma espécie de plataforma de transporte que conecta a narrativa e preenche os vazios. Então, o hiato funcionaria como uma espécie de ponte, a inferência funcionaria como uma espécie de ponte que existe nos hiatos para conectar dois ou mais quadros, fazer uma narrativa. Então, para explicar rapidinho o que eu quero dizer com o processo inferencial nos hiatos, vamos focar nesses dois últimos quadros aqui dessa tira do Garfield de 1982. Então, enfim, basicamente, no começo da história, ele está reclamando sobre chuva, dizendo que o dia está horrível, que ele odeia chuva, e aí, de repente, ele vê uma aranha dentro de casa. E ele fala, nossa, odeio aranha. E, de repente, ele sai correndo, então, enfocando esses dois últimos quadros, ele sai correndo para fora de casa, e no quadro seguinte, ele está molhado. Então, é uma inferência bastante básica, mas para a gente entender. Entre um quadro e outro, o que você pode inferir? Ele correu para a chuva, ele se molhou, então o quadro seguinte aparece ele molhado. Então, agora eu vou falar um pouquinho das categorias que a gente conseguiu observar. A análise foi feita a partir de um corpus mais extenso, não foi um corpus fechado, foram 36 obras para conseguir observar o máximo de categorias possível. Então, na literatura sobre os hiatos, a gente já consegue ver 3 tipos de categorias, que são o hiato temporal, o hiato espacial e o hiato espaço-temporal. Vou explicar um pouquinho sobre cada um deles, vou apresentar um exemplo. Então, essa aqui é uma tira do Linears. A gente pode perceber que os quadros, eles mostram a evolução do crescimento de uma árvore. Então, o enquadramento é o mesmo. Por aí, a gente pode inferir que não houve uma mudança de espaço. O que acontece? A árvore está crescendo. Ela começa como uma muda e termina como uma árvore cortada. O que você pode inferir entre os hiatos desses quadros? A muda cresceu, ela se transformou numa árvore, ela posteriormente foi cortada. Então, o tempo passou, como não houve transição de espaço, esse é um hiato temporal, na nossa definição. Esse é um hiato espacial. Essa é uma obra francesa, e ela se passa num condomínio, num prédio de 4 andares. E cada uma as histórias são contadas em tiras horizontais, dá para perceber pela mudança de cores também, o autor dá uma ideia para a gente de que se passam em lugares diferentes ao mesmo tempo. Então, nesse quadro de cima, nessa tira de cima, 2 pessoas discutem, na de baixo acontece uma festa, na de baixo 2 crianças dormem, na de baixo outras pessoas discutem em um espaço diferente. Então, são espaços diferentes, as histórias se desenrolam simultaneamente. Como não tem transição de tempo, só de espaço, esse é um hiato espacial. Agora, esse é um hiato, eu diria que é um dos mais comuns, dá para observar, enfim, em várias narrativas. Ele garante uma progressão da narrativa, então faz sentido, é o hiato espaço-temporal. Então, essa é uma cena de Asterios Polyp. No primeiro quadro, dá para perceber que eles estão em casa, enfim, fazendo alguma coisa, ela atende o telefone, ele está fazendo algum concerto, e ela pergunta, quando vamos jantar com eles? Terça. Tem certeza que não é na quinta? Terça. E aí, no quadro seguinte, o autor, inclusive, dá uma indicação, terça. Então, o que a gente percebe? Houve uma transição temporal. Eles estão na rua, não estão mais em casa. Então, o que a gente percebe? Houve uma transição espacial também. Esse é um hiato espaço-temporal. Agora eu vou falar sobre os outros hiatos que a gente observou na nossa pesquisa. Eles não necessariamente se limitam aos eixos que inicialmente a gente propôs, que são os eixos tempo e espaço, e são 2 tipos. Os hiatos essenciais, que são necessários para a progressão da narrativa, então eles são temporais, espaciais, espaço-temporais, de perspectiva e hiato zero, e os acessórios, que não são necessários para a progressão, mas trazem informações adicionais. Oi, Amanda. 5 minutos, tá? Beleza, professor, muito obrigada. Então, rapidamente aqui, o hiato de perspectiva.
essa é uma obra muito interessante porque ela começa com uma tira horizontal só, e a partir de vários detalhes na cena, a autora começa a contar outras histórias. Então aqui você pode perceber que nesses círculos, nesse caso aqui, o protagonista cospe no chão e a partir daí brota uma mudinha. Esse quadro, essa vinheta circular que aparece aqui, ela é um detalhe da cena principal. Então é uma mudança, não uma mudança de tempo, nem uma mudança de espaço significativa. Esse é um hiato que apenas troca o enquadramento da câmera. Então é um hiato de perspectiva. O hiato zero, ele não tem mudança de tempo e de espaço significativa, e ele serve para prolongar uma cena e fragmentar a leitura em mais de um quadro. Então aqui a gente pode perceber, é uma cena de Demolidor, uma cena de abertura, é o mesmo tempo, é o mesmo espaço, mas a imagem está quebrada em vários quadros. Então esse é um exemplo de hiato zero. A gente segue a terminologia que é adotada por Canning e por Ramos. O meta-hiato. O meta-hiato, ele é interessante porque ele brinca com uma questão de metalinguagem. Então, ele agrega à transição informações que dizem respeito à linguagem das HQs. Então, as formas podem variar infinitamente. Nesse caso, é um exemplo de uma tira francesa. Esse herói, ele atua salvando pessoas em situações diversas a partir do uso de recursos dos quadrinhos. Então, ele tem noção de que ele está dentro de um quadrinho. Nesse caso, uma velhinha precisava, enfim, resgatar o gatinho dela. Para não ter que subir em cima da árvore, ele se abaixa e ele pega o gatinho da tira de baixo. Então, ele interage com o hiato. Ele usa o hiato como uma parte da história. Então, esse é o meta-hiato. Agora, os hiatos acessórios. Eles não necessariamente garantem uma progressão da narrativa, mas eles trazem informações adicionais que são interessantes. Então, aqui nesse caso de hiato verbal, a gente tem uma onomatopeia que faz referência ao som do carro dos bombeiros, que está se aproximando. Então, você consegue agregar uma informação sonora para o quadro. Então, você consegue ver em vários quadros, e o hiato verbal termina no momento em que o Miles, que, enfim, é o Homem-Aranha, essa é uma história do Homem-Aranha, ele alcança o carro dos bombeiros e a gente consegue visualizar esse carro. Então, é como se fosse uma informação de fundo. E, nesse caso, é o hiato icônico. Ele agrega informações visuais que ajudam o leitor a identificar uma quebra narrativa que não seria facilmente inferível. Ele necessariamente acompanha um hiato essencial, nesse caso, a teia do Peter, que também é uma história do Homem-Aranha, separa o momento, separa os quadros, e ele separa a narrativa do presente de uma narrativa que são memórias dele. Então, ele não se encaixa no gráfico espaço-temporal também, e ele vem acompanhado de um hiato que é necessariamente espaço-temporal. Estou tendo que explicar meio rápido, mas se surgir alguma dúvida, vocês podem me perguntar, por favor. Agora, as considerações finais. O que a gente percebeu na pesquisa. O leitor realiza um processo inferencial nos hiatos que é, em grande parte, responsável pela noção de sequencialidade. É possível estabelecer uma sistematização que abarque os principais tipos de hiatos. A nossa contribuição, além das novas categorias de hiatos essenciais, a apresentação dos hiatos acessórios. E é claro que novas categorias devem ser exploradas, analisadas, explicadas. E, obviamente, as categorias que a gente percebeu podem ser refutadas no futuro, enfim. A gente só espera que existam outros estudos sobre o assunto. As possibilidades são imensas. Essas são as minhas referências. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Dentro do prazo, estava até 1 minuto, mas parabéns. Obrigada. Muito bom. Então, todo mundo apresentou direitinho, ótimas apresentações. Então, podemos abrir as questões. Aqui eu estou acompanhando o chat, não tem nenhuma pergunta específica, apenas a Bruna comenta, eu imagino que para o Anderson, a Elaine e o Matheus, se eles já utilizaram ou planejam utilizar sua abordagem em sala de aula. E o Bruno falou que já faz isso, mas acho que ele podia se estender um pouquinho mais a respeito, e também os outros colegas que quiserem comentar essa pergunta da Bruna. Acho que eles podem responder aí, como tem poucas perguntas. Então, vocês podem falar, ligar o microfone. Podem abrir o microfone e podem responder, por favor. Quem que começa? O Matheus, desculpa, eu falei no final, o Matheus respondeu que já faz isso, né? Pode começar, quem quiser aí falar.
Querem que eu aponte? Então, eu bem breve, eu dou Mateus, uma disciplina. Pode falar, Matheus. Eu dou uma disciplina na pós-graduação, na Metodista, que a gente chama de narrativas híbridas e construção social do cotidiano. Então, a gente trabalha... A teoria que nos ajuda, na verdade, mais, né? Eu trabalho a partir de alguns autores de história do cotidiano, né? Agnes Heller e o Michel de Certeau. Uma série de teóricos para tratar de temáticas específicas, né? Ciência, memória, etc. E colocando, justapondo, né? Narrativas de jornalismo, que a gente chama de jornalismo literário, narrativo, quadrinhos de não ficção, principalmente memória, né? E jornalismo em quadrinhos, e óperas de não ficção também. Quer dizer, são várias formas com estéticas bem distintas e que tentam, de alguma forma, trazer uma certa construção de real. E a gente discute questões com verossimilhança, representação, interpretação de realidade, esse tipo de coisa. Muito obrigado, Matheus. Anderson, quer comentar alguma coisa sobre a pergunta da Bruna? Bom, professor, como a gente colocou, a gente vai trabalhar com a linguagem verbo-visual, né, no nosso trabalho, só que a gente não propôs nada ainda no nosso projeto de tese para o ensino. Então, ainda não tem, com a minha orientadora, nós ainda não pensamos se vai ter alguma proposição para o ensino. Apesar do mestrado eu vir do ensino, eu gostar do ensino, então pode ser que eu propunha com ela alguma coisa para o ensino na parte não verbal de linguagem. Sou professor também de sala de aula no estado, então eu trabalho com os alunos de ensino médio e ensino fundamental. Eu acho bem importante também isso que ela coloca. Obrigado. Elaine, gostaria de comentar? Bom, só complementando, né, como eu sou do ensino, embora a minha tese não trate necessariamente do ensino ou do gênero quadrinhos, na minha dissertação no mestrado, um dos gêneros utilizados para o ensino de leitura crítica na educação básica foi o gênero quadrinho, e é exatamente essa questão de criar esse olhar, essa habilidade no aluno, ainda que no ensino fundamental, né? Trabalhei com as séries finais na dissertação, trabalho, né, com essa faixa etária, e ainda assim a minha abordagem enquanto educação, enquanto ensino, é o gênero quadrinhos, né? Então a visão eu mudei um pouquinho para esse trabalho junto com o Anderson, mas corroboro ali, compartilho também da mesma visão da Bruna, né, que acho que postou um comentário. Obrigado. O Matheus está pedindo ao Reginaldo que fale um pouco mais sobre as relações de poder na amizade entre Cascão e Cebolinha, que ficou implícito na apresentação, mas seria bacana desenvolver. Reginaldo, você tem a palavra. O que eu estou chamando de poder, de relações de poder, é essa capacidade de persuasão que nós temos sobre as outras pessoas e que elas têm sobre nós. Então, na tirinha do Cascão e de Cebolinha, havia uma espécie de negociação sobre qual seria a próxima brincadeira, o que cada um queria fazer era diferente. Então, numa hora ou outra, alguém tinha que ceder. Então, esse era o exercício de poder, essa capacidade de persuasão, de fazer o outro ceder ou ceder ao outro. Eu tinha uma pergunta para você também, Reginaldo, aproveitando que você está com a palavra. Como é que você fez o recorte dessas tiras? Como é que você escolheu essas tiras? Não ficou claro para mim. O recorte que eu fiz foi na medida que os enunciados, eles, de alguma maneira, eles reverberavam uma noção que já fosse corrente. Aquela própria questão do provérbios, de que o provérbio está no imaginário social e ele aparece no quadrinho. Então, a seleção que eu fiz foi nesse sentido, de como aqueles discursos, aqueles enunciados, eles já foram veiculados em outros lugares e eles reaparecem nos quadrinhos. Legal. Muito obrigado. Eu teria uma pergunta também para a Isabela, que eu gostei muito da abordagem que ela fez sobre o mito, e eu estava pensando aqui como eu falo, pensando com os meus suspensórios, que o Bolsonaro tem sido objeto de muitas charges negativas, e mesmo assim a gente não vê uma queda, pelo menos essa é a minha leitura, a gente não vê
uma queda na popularidade ou nessa visão de mito que existe em parte da sociedade brasileira em relação a ele. A minha pergunta seria para você, seria que o mito, será que o mito está acima? Depois que você construiu o mito, ele não está acima das charges? Eu lembro, eu fico pensando na construção da figura do Bolsonaro como um mito, eu fico pensando na construção da figura do Getúlio como mito, que também era muito objeto de muitas charges e mesmo assim o mito não se desfez. O que você pensa a respeito disso, Isabela? Uma pergunta bem difícil. Eu não estou aqui para facilitar, não. Mas foi uma análise bem superficial, digamos assim, né? Não deu tempo ainda de debruçar totalmente ali para ver todas as coisas, mas realmente a popularidade dele em relação aos seus apoiadores, a gente percebe, assim, dentro da construção social, que não diminuiu. Na verdade, essa ideologia, essa visão dele como esse salvacionista ainda permanece muito forte. Só que a gente vê um processo meio que contrário quando a gente analisa as charges, por exemplo, né? Se a gente pegar, obviamente, aquelas charges que já eram publicadas lá dentro da eleição de 2018, elas já tinham essa carga negativa em relação à figura do presidente, mas era um teor um pouco diferente. Então, quando a gente muda essa condição de produção, esse contexto, a gente percebe que grande parte das charges retratam muito e pegam muito nesses discursos proferidos por ele, né? A galera aqui no chat até falou do discurso dele da ONU ontem, então, com certeza tem muita coisa já sobre isso, e aquele recortezinho foi um pedaço, né, do dia 28 ao 30 de abril, então quanta coisa já aconteceu nesse período e ainda vai acontecer. Então, acho que não é... O objetivo inicial era ver essa construção do mito, mas eu acho que vai um pouco além disso, né? A gente refletindo um pouco mais, a gente já vê que se trata, na verdade, dessa desconstrução do mito. Porque essa construção dele ainda permanece, como o senhor disse, dentro desse nosso meio social. Mas, dentro das charges, a gente já vê um processo contrário dessa desconstrução. Acho que Obrigado, Isabela. Temos aqui uma pergunta do Bruno Santos para o Matheus, que o Bruno gostaria que o Matheus falasse um pouco sobre as estratégias narrativas de ocupamento e revelação na adaptação do One Piece para o anime. Se ocorre de forma semelhante como no mangá. Legal. Então, o anime do One Piece é bastante fiel ao mangá, ele geralmente segue na mesma linha, né? Então... Eu não consigo me lembrar de nenhum caso. Tudo bem, eu não acompanhei o anime na íntegra. Mas não consigo me lembrar de nenhum caso em que ele faz um desvio significativo, ou que, por exemplo, ele traz informações num momento narrativo de forma distinta ao do mangá. Me parece que é bem semelhante, né? O que o anime faz é mais recapitulação. Então, quem acompanha o anime... Perdemos a narrativa do anime... Perdeu? Ah, tá. Não, o que eu estava dizendo é que o anime faz mais flashbacks, como fillers mesmo, né? Então ele retoma acontecimentos anteriores da narrativa para que o telespectador se lembre. Uma coisa que o mangá faz muito pouco, quase nunca. Mas é mais isso. Em termos de revelação de informações, eu diria que é igual. Obrigado, Matheus. Eu teria uma pergunta para o Matheus, aproveitando que eu sou debatedor, né? A gente sempre diferenciava, quer dizer, existe um discurso que diferencia o mangá do quadrinho norte-americano, e o que se aponta como o ponto forte do mangá é que ele não tem aquela estrutura eterna, e que você tem o Batman, foi criado em 1939, continua até hoje o mesmo personagem, ele mudou pouco, então vai se reformulando. O One Piece, você não vê o One Piece como uma aproximação do modelo do quadrinho japonês para com o quadrinho de super-herói ou o quadrinho norte-americano? Então, há diferenças. Claro,
eu acho que a coisa mais próxima, né, com o mercado americano, né, com essa ideia de história sem fim, são os spin-offs. Que One Piece até tem bem pouco em relação a outras séries. Então, você pega uma Hero Academia, por exemplo, tudo bem, aí é explicitamente muito mais próximo, né? Já faz um aceno para quadrinhos de super-heróis. Mas você tem outros mangás feitos por uma outra equipe criativa que cria histórias paralelas naquele mesmo mundo, contemplando personagens da história original, né? Bom, você tem tudo bem, uma diferença que é o controle, bom, em algum sentido, não é um controle criativo, que você tem o mesmo autor conduzindo a narrativa o tempo todo, né? Algo que nos quadrinhos americanos é bem mais raro. Eu não sei se é uma aproximação com os quadrinhos americanos. Não diria isso. Mas é bem atípico no mundo dos mangás. Por essas duas coisas que eu falei. Pela extensão, mas a extensão unida à serialidade. Perfeito. Obrigado. Acho que é mais isso. Perfeito. Tem uma pergunta para a Isabela, o Rodrigo. Pergunta para a Isabela se tem ideia de criar algo em que essas charges possam ser levadas à escola, uma atividade, um manual do professor ou algo assim. Estava digitando no chat já. Mas, então, essa daqui, como eu disse, ela não é a minha pesquisa do mestrado, né? Então, é uma coisa que eu comecei a pensar meio que nesse meio do ano. Pretendo, né, talvez trabalhar com isso num possível doutorado, ainda estamos pensando. Mas, assim, teoricamente, o ensino ele já é meio que obrigatório ter essa questão das histórias em quadrinhos dentro das escolas. Eu acho que um dos principais problemas é a forma como esse gênero é abordado dentro das aulas. Eu acho que não seria necessário um manual aí de como trabalhar essas charges. Eu acho que seria interessante propor talvez uma sequência didática, né, um plano de aula diferente para trabalhar essas charges e guiar essa discussão, porque não é uma discussão muito fácil. E aí a gente entra num outro problema aí, que é justamente a forma como a gente está vendo essa recepção dos pais, digamos assim, né, galera de fora, ao ver essa temática, por exemplo, trazer uma charge do Bolsonaro, pode ser que eu seja crucificada, que é o caso que aconteceu com uma charge policial que o Colégio Marista trouxe e deu no que deu aí. Então, é um assunto um pouco delicado. Então, apesar, aí entrando naquela questão, né, de toda a discussão, que é super antiga, de tipo, a história em quadrinho não é para criança, mas, ainda se tem um pouco dessa percepção quando você vai fazer isso. Então, eles querem que você traga esse gênero, mas que você não possa trazer discussões tão profundas ao ponto de desenvolver um pensamento crítico, digamos assim, das crianças. Então, é uma coisa um pouco complicada. Acho que teria que ser uma coisa bem pensada, assim, para trazer na escola. Certo. Aqui nós temos apenas mais alguns comentários. O Gásio faz alguns comentários, o Douglas também, não fazem pergunta exatamente. E daí uma pergunta do Matheus para a Amanda. Esse tipo de estudo tem uma escalabilidade muito boa. Você pretende tipificar as diferenças no uso do hiato entre os estilos de diferentes autores, de diferentes gêneros, super-heróis, memória, etc., ou mesmo de diferentes tradições de quadrinhos, americana, franco-belga, japonesa, etc. Então, Amanda. Oi, obrigada pela pergunta. Então, na verdade, eu acho que a ideia inicial seria trazer uma classificação que fosse um pouco mais ampla. Acho que em um artigo ou uma pesquisa de recorte, talvez seria interessante estudar, por exemplo, as diferenças nos hiatos dos mangás, talvez exista uma diferença, mas acho que em gêneros, necessariamente, acho que não, acho que daria para a gente observar uma tendência maior, algum tipo de relação inferencial diferente em gêneros diferentes, mas, para te falar a verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso, então agradeço a indicação, as jornadas são sempre ótimas por causa disso. Inclusive, uma das categorias, só para fazer um fun fact aqui, uma das categorias, que é o meta-hiato, surgiu durante uma apresentação minha das jornadas. Então, é sempre muito bom apresentar e ouvir as pessoas, enfim, comentando.
Bom, mas a resposta, assim, tentando responder de uma maneira objetiva, nunca tinha pensado em um recorte por gênero. Acho que talvez em tradições de quadrinhos, como você apontou, na japonesa, na americana, na franco-belga, seja interessante observar as diferenças, talvez. Agora, em gênero, eu realmente não tinha pensado em nada, até porque a minha pesquisa foi com corpos muito aberto, então eu usei obras de diferentes gêneros. A ideia talvez seja explorar uma classificação um pouco mais global aí. A questão eu estou aqui me segurando para não falar para Amanda, que eu particularmente discordo dessa mudança de terminologia, de chamar de hiato. Eu gosto muito de calha, eu acho que eu já estou acostumado com essa, então eu acho que particularmente não me agrada essa mudança para hiato. Mas eu queria só comentar que eu acho que o seu trabalho, ele, mais que tudo, ele sinaliza o quanto é pujante, quanto é forte a linguagem dos quadrinhos. Sim, né? Porque você levantou, quer dizer, muita gente já fez isso, quer dizer, o MacLeod fez, o Caim fez, o Barbieri fez, e você faz agora, acrescenta mais coisas, e eu não tenho dúvida que nós estamos apenas na beirada do iceberg. Ainda tem muito. Né? Como uma linguagem que é como a linguagem dos quadrinhos, que tem aí mais de 100, 120 anos de existência, ainda tem tanta coisa para explorar. Eu não sei se existe uma outra linguagem contemporânea que mostra ainda essa pujança que tem a linguagem dos quadrinhos, como você destacou bem no seu trabalho. Né? Então, acho que tem muito para ser feito. Sim, não, assim, especialmente hiato, acho que eu brinco que depois que eu fechei a dissertação, eu comecei a ler um monte de coisa, já comecei a perceber outras categorias, então, enfim, eu acho que é um trabalho infinito, assim, que pode ser continuado, a linguagem dos quadrinhos é rica e diversa demais para a gente parar por aí, né? Agora você vai experimentar aquilo que eu sempre falo, né? Quando você tem um martelo na mão, tudo que você vê vira prego. Exatamente. Tem passado por isso. Legal. Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta. Nobu, você tem alguma questão? Não, tem uma pergunta da Maria Cândida, para a própria Maria Amanda. Cândida. Ah, é? Deixa eu ver. A Maria Cândida fala na questão da mudança de cor, que é muito presente nessa inferência de mudança de espaço. E ela pergunta como você interpreta isso. Sim, na verdade, essa é uma questão que eu abordo no trabalho, inclusive, ao explicar esse exemplo dessa obra francesa, que muitas vezes a cor ela é um elemento que é usado para ajudar a sinalizar uma mudança que talvez não fique muito clara para o leitor. Então, assim, no começo da obra, o autor não necessariamente explica, olha, aqui são 4 andares desse prédio e cada andar vai ter uma cor diferente e as histórias são simultâneas. Mas, assim, a cor é um elemento que ajuda a guiar o leitor para que ele possa inferir de uma maneira mais clara, para ele poder entender de uma maneira mais clara como essas mudanças acontecem. Eu abordo essa questão da cor, isso valia, na verdade, acho que um estudo separado, o uso da cor nos quadrinhos é uma coisa que, enfim, muitos autores fizeram coisas riquíssimas narrativamente falando, mas em atos espaço-temporais também tem um exemplo muito legal, que é a mudança do tempo, do flashback. Por exemplo, você escurece um pouco uma cena para dar a entender que aquela cena se passa no passado, e a cena volta a aparecer em cores, e aí você percebe que houve uma transição temporal. Então, assim, eu acho que as interpretações são variadas, dá para você fazer muita coisa com isso, o uso narrativo das cores é um assunto que vale explorar mais. Gostaria, inclusive, de explorar, mas o tempo é muito curto para tanta pesquisa, né? Está novinha ainda. Tem tempo para pesquisar. Tem tempo. Eu queria fazer uma pergunta para a Isabela. Sobre a charge, né, que é óbvio, o líder político de um país sempre vai estar em evidência, sempre vai ser o cara que vai mais aparecer em charge. E tinha até uma questão na época de Fernando Henrique Cardoso, aquele humor a favor, né? O pessoal acho que estava acostumado com a questão da ditadura, aí entra um governo, nossa, um barulho aqui, né? Mas de qualquer forma, se você pensa em fazer comparações entre
diferentes épocas, né, diferentes presidências ocupando o governo, né, pessoas ocupando o governo, uma análise das charges, né, como é que elas eram em relação vamos supor, a época do Lula, a época da Dilma, a época do Temer, e as de hoje, ou vai ser só um trabalho fechado, assim, limitado a essa análise que você fez para nós hoje? Então, eu não tinha pensado nesse ponto aí. Gostei da ideia. A princípio, eu tinha pensado em fazer esse recorte por conta de delimitação de corpos mesmo, mas eu acho que é uma coisa que dá para considerar, né? Ver como que talvez essa construção da figura desse líder ao longo dos anos, acho que é uma proposta interessante também. Aí eu tenho que sentar e fazer uma construção de corpos bonitinho para ver se dá certo. Mas não tinha pensado nisso não, professor. Agradeço já a sugestão. Ela também é novinha, tem tempo para fazer bastante. Não, mais ou menos. Bom, eu acho que... Mais alguma pergunta, Nobu? Não, de momento é isso mesmo. Não sei se o Gazi talvez tenha alguma pergunta mais queira fazer. Ou os próprios apresentadores, um para o outro, que também queira acrescentar alguma coisa. Se alguém quiser. Temos ainda quantos? 10 minutos, né, Nobu? 20 minutos, né? Porque 20 minutos, oficialmente então, termina às 16 horas. Tá, perfeito. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser falar, limitado a 3 minutos, né? Valdomiro? Gazi, fale. O que você acha daquelas constatações que eu fiz? Eles não sabem, talvez, ler as charges, eles talvez defendam o mito e talvez se aborreçam com o conteúdo. É por isso que fica... Não sei, né? Porque muita gente não consegue ter leitura da charge. A gente está acostumado com isso, mas o pessoal não... Eu cheguei a lecionar um período na faculdade lá e dei um curso porque tinha gente que não sabia ler charge, né? Eu tenho a impressão, Gazi, que as pessoas leem as charges que agradam, que vão ao encontro daquilo que elas pensam. Acho que não vejo muito a possibilidade ou não acredito muito que o eleitor ferrenho do Bolsonaro, por exemplo, vai ficar lendo as charges contra o Bolsonaro e vai apoiá-las ou vai mudar de opinião por causa da charge. Então, acho que, na realidade, a charge ela acaba atingindo aqueles que já pensam daquela forma, né? Então, e como você falou, e tem aqueles que não sabem ler a charge, né? E daí é o trabalho educativo, né? Nas universidades, nas escolas, para ensinar as pessoas a entenderem, a compreender a imagem, a ver o que está subjacente àquela charge, àquela proposta, aquela crítica que está sendo feita. Eu acho que isso é um trabalho que não tem fim. Quer dizer, temos que cada vez mais apostar no ensino de leitura da imagem. Eu nem diria leitura de história em quadrinhos, leitura da imagem nas nossas escolas, em todas as oportunidades. Então, boa tarde, me escutam? Como? Me escutam? Estamos te ouvindo, Douglas. Douglas. Pode falar. Então, como o Valdomiro falou, tem muitos estudos sobre debates políticos às vésperas das eleições que dizem o seguinte: o grupo que vai votar no candidato A, antes do debate, depois do debate, ele mantém a sua posição. O grupo que vai votar no candidato B, antes do debate, depois do debate, ele mantém a sua posição. O debate, ele não muda tanto a posição do grupo A ou do grupo B. Talvez a leitura dos quadrinhos também entre dessa forma para o eleitor. Na ciência política, o que define o voto é a classe social, a geração, uma geração de esquerda, uma geração de direita, uma geração de esquerda, uma geração de direita, e a questão da educação. Talvez, por meio da educação, como está sendo dito aqui no Congresso, por meio do aprendizado, da leitura dos quadrinhos, se possa fazer alguma mudança.
mas a preferência eleitoral está muito ligada à classe eleitoral, à geração, se você é de uma geração de esquerda ou de direita, e essa questão educacional. Perfeito, eu concordo. Não, mas os debates são para os indecisos, né? Que é um número muito grande, 30 e tantos por cento às vezes. Então, é por isso que se fazem os debates, é por isso que as pessoas se empenham em tentar convencer, porque quem já está convencido vai votar no seu candidato, ou vai votar contra ele, mas no caso dos indecisos, que ainda são uma grande massa, é que a coisa pega, né? Perfeito. Acho que já chegamos num ponto, né? Podemos já, então, dar por encerrada. Eu agradeço a todos a presença. Convido para participar da próxima sessão. Teremos às 4 horas já 2 sessões, uma da área de quadrinhos, cultura e novas mídias, e outra na área de quadrinhos e educação, não, quadrinhos, história e literatura. Então, que são agora a partir das 16 horas. Com isso, nós encerramos os trabalhos da sessão. Como eu falei, agradeço a presença de todos, especialmente dos apresentadores, que fizeram apresentações muito boas e muito, muito instigantes. Então, boa tarde a todos e até mais tarde. Boa tarde, então. Tchau, tchau para todos. Tchau.